A Rohem mandou para eu testar antes do lançamento o Astery V3 Ultra. O Ultra que tá no nome desse aparelho aqui não é nenhum exagero, até porque ele não só supera o modelo anterior, como em muitos pontos o modelo da concorrente, que vocês já viram aqui no canal. Tô falando aqui, ó, do Osmo Mobile 7 da DJI, acabou de ser lançado, cara, foi no mês de abril, se eu não me engano. Chega a ser impressionante a quantidade de feature que tem aqui. Eu tô na minha colinha, cara, é uma lista. Deve ter, sem brincadeira, umas 15. Mas olha, nesse modelo aqui, assim como a gente tem no Rohem M2, teremos finalmente uma tela touchscreen, ó, que vai te ajudar não só a manobrar aqui, né, os eixos do gimbal, mas também a se ver com o auxílio da câmera de inteligência artificial aqui, ó. Ele é basicamente um mini M2. E pra você ter ideia do tamanho, olha isso daqui, cara. Não é exagero. Ele faz o que esse gimbal aqui faz. E além da câmera dar o tracking em pessoas, você também vai conseguir dar tracking em objetos. Eles indicam aqui também, né, o próprio controle remoto. Vamos ter um motor rotativo infinito, malandro. Sabe aquele vídeo em Vortex? Então, nesse modelo aqui tá sem limite. Fora isso, ele também vai vir com um tripé integrado à estrutura e luzes aqui, olha, um LED, né, aqui na parte da câmera, que vai te dar acesso a cores frias, quentes e neutras. A autonomia desse modelo aqui vai ser de 9 horas, o que dá 1 hora menos do que o da DJI. Mas a gente tem que ter em mente, né, que o consumo dele também vai ser maior, já que a bateria desse gimbal aqui vai ser usada para carregar o controle remoto sem fio. Fora isso, o payload dele vai ser de 400 gramas, 100 gramas a mais que a DJI. Vamos ver agora, né, a experiência de unboxing que eles prepararam aqui. A caixa é bem compacta. Então a gente vai ter aqui um guiazinho de início rápido, que é importante ler por conta da quantidade de gestos que você tem acesso aqui. Papelzinho aqui de garantia, mais papelzinho de garantia, uma bolsinha aqui, ó, com uma parada para transporte, né? Você proteger aí seu gimbal, o logo aqui da Rohem bem discreto, nem sei se dá para aparecer na câmera, mas com uma qualidadezinha legal. A gente tem aqui também o cabo carregador e uma chave L. Nesse caso aqui o carregador vai ser USB-A para USB tipo C. Agora vamos para nossa cerejinha do bolo aqui. Eu pedi aqui para Rohem mandar na cor preta, cara, porque eu acho ela muito mais bonita. Não que o V3, né, que é esse modelo aqui, fique feio nas cores brancas, tá? Mas eu acho o preto bem mais estiloso. Inclusive os dois são muito parecidos, mas aqui o V3 Ultra ele é um pouco mais pesado, beleza? E é claro, né, que a gente não tem, além de algumas features, a telinha aqui para controle. Uma característica interessante desses gimbals de nova geração, incluindo a própria DJI, é que eles têm um sentido aqui para você fechar eles. No caso aqui da Rohem, você tem que alinhar aqui, ó, a parte do suporte de câmera com o cabo dele para poder encaixar certinho. Mas olha, na parte da construção, nada que deixe a desejar. Realmente muito parecido com o modelo V3. Em qualidade aqui a gente tem o plástico, que provavelmente é um plástico ABS. Então vai acabar sendo aí bem resistente a quedas. Se a gente puxar aqui, abrir ele, deve ligar já. Não ligou sozinho, então vamos ver aqui, apertando o botão, se veio com alguma bateria. Pelo visto, temos aqui. Ó, tá aqui, ó. Já fica preparado esperando o celular chegar. Eita, maluco, calma, calma. Segura sua onda aí, malandro. Vai chegar o seu momento. Mas olha, começando aqui pelo tripé na parte de baixo, a gente tem os dois pés aqui, ó. Eles são bem finos, tá? Bem discretos. Inclusive aqui o terceiro pé. E aí, ó, na hora de colocar em cima de algum lugar, show de bola. Só posicionar, fazer o seu vídeo, a sua foto. Deu pra perceber aqui também que ainda na parte de baixo você tem uma entrada para parafuso de 1/4 de polegada. Vamos já abordar a telinha. Por hora, só falar aqui pra vocês que por essa lateral você pode tanto dar zoom e tirar zoom, quanto controlar e ativar aqui o LED da câmera, tá? Nessa parte aqui justamente que fica a luz. Na outra lateral a gente só tem o botão de ligar e desligar e a entrada para carregamento. Na parte de trás o gatilho, né, que vai ter algumas funções também, dependendo de quantas vezes você aperta ele. Na parte de cima vocês podem perceber que tanto no V3 como nesse modelo aqui, a câmera agora tem um botão para você soltar ela, né? Nas primeiras versões ali que a Rohem vendia do M-Steady, isso era só ímã, e agora eles colocaram, né, uma trava, caso, né, você passasse pelo risco dele desprender e você acabar perdendo, agora não tem mais. E aqui na lateral a gente também tem um botão para ativar ou desativar a câmera. Deixa só eu posicionar meu celular aqui que a gente vai dar uma olhada na telinha agora. Vocês podem ver aqui também que tem uma posição correta para colocar a câmera do celular, tá? Vai colocar e não vai funcionar, vai voltar para reclamar? Já sabe que tem que botar a câmera ali virada para cima certinho. Vamos ver se eu coloquei o celular aqui certo, se ele vai acabar balanceando aqui corretamente. Aí, show de bola. Bom, se a gente desprender aqui a câmera, vocês vão ver que é puramente ímã, né? Eu não sei porque que eles não colocaram o mesmo tipo de trava daqui. Tudo bem, tem menos risco de cair, tá? Mas talvez fosse interessante ter essa trava, vai que, nunca se sabe, né? Mas ó, tirou aqui, vocês vão ter um visual das baterias, tanto do gimbal quanto da própria tela. Por aqui vocês já conseguem ver e o conector, né, aqui na parte de baixo. Mas olha, ela é muito mais discreta do que a do M2. As funções estão aqui na tela, tá? Bem completo, bem reativo. Você consegue controlar o gimbal inteiro por aqui, desde a iluminação, quanto aos modos de estabilização, zoom in, zoom out. Vocês têm acesso a tudo. Só que o mais importante, olha, o menu do meio é esse, o da direita é esse daqui. Vocês vão reparar que vai ter mais um menu aqui na esquerda que vai
vai dar acesso ao visual da câmera. Ó, ela tá apontada aqui pra mim, ó. Deixa eu virar um pouco mais pra cá, subir aqui um pouco a tela do celular, vocês vão ver aqui, ó, meu rosto. Isso daqui vai servir para quê? Para quando você estiver fazendo o seu tracking, você ter certeza exatamente do que tá traqueando. Vocês podem ver que o meu rosto aqui é o que tá como sendo o objeto traqueado. Então, se eu vier aqui, fizer o OK, e ele tá dando tracking, tá o meu rosto, né? Você tá vendo que tá verde aqui. Então, quando você for pro lado e pro outro, ele vai virar e te acompanhar. E ter uma tela para você fazer esse tipo de acompanhamento é perfeito, porque esse tipo de gimbal aqui, você vai estar sempre usando a uma distância de você. Então, imagina só, ao invés de você ter que ficar indo e voltando no gimbal, você vai tá focando em quê? Que não sei o que pá. Porra, aqui tu já tem a noção exata do que tá sendo feito à distância. E mais uma vez, todas as funções do gimbal você consegue controlar por aqui. Deixa eu dar o stop aqui pra mostrar pra vocês. Vamos começar aqui com a orientação. Na telinha aqui, vocês podem ver, ó, é só um botãozinho. Tocou na tela, girou aqui o celular. Pelo controle remoto, você já consegue botar na vertical ou na horizontal. Outra coisa é você alternar entre os modos de estabilização. Pra quem não sabe, o gimbal ele vai ter 3 ou 4 modos diferentes ali, incluindo o Vortex, né, que ele vai ficar girando ali para sempre. Mas são modos que vão basicamente se adaptar ao seu uso naquele momento. Você pode travar a orientação vertical, a horizontal, fazer o POV, né, onde você aponta, ele vai fazer um movimento um pouco mais suave. E se você vier aqui no controle remoto, você tem acesso a todas as opções. Voltando aqui pro menu principal, aqui é para controlar o zoom quando você estiver usando o aplicativo da Roren, tá? Que não é obrigatório. A grande vantagem de você usar esse tipo de gimbal aqui, inclusive de outras marcas, é que você não é dependente do aplicativo da fabricante para você conseguir usar a sua câmera. Posso abrir aqui a minha câmera nativa, simplesmente fazer aqui o meu gesto e ele já pode aqui tirar minha foto, fazer minha gravação, o que quer que seja. Você vem aqui, faz o stop, ele reconhece, para ali de seguir o seu movimento e você passa para outra coisa. O importante é que você esteja conectado via Bluetooth para você conseguir controlar a câmera do seu celular também com o controle remoto. Inclusive, não sei se você notou, até agora eu não me conectei via Bluetooth, tá? É realmente só colocar o celular e sair usando. Dessas funções que estão aqui, a mais interessante é o controle de luz. Mas você também tem o modo de joystick e a pressão, né, e sensibilidade que você vai ter em cima desse joystick bem aqui do lado. O cenário aqui que vai te dar acesso a outras funções, como foto panorâmica, por exemplo. E aqui mais opções na parte de configuração, tá? Se você quiser calibrar, ajustar algumas coisas e tudo mais. Mas ó, voltando aqui para a luz, tanto por esse botão lateral aqui, quanto no controle remoto, você pode simplesmente ativar ela. Não só ativar, né, como também controlar a intensidade que ela vai sair e a temperatura. Nesse caso aqui a gente está no mais frio, né, no mais pro branco. Você pode também aplicar aqui alguma coisa mais quente, mais amarelada e uma mais neutra, né, que fica ali no meio do caminho, alguma coisa próxima ali de 5.000 kelvins, eu acho. Então, olha, no que diz respeito aos gestos, vocês vão ter 5 principais aqui. O primeiro é para você começar o rastreamento, então o OK, você já tá ali travado na câmera e aí você vai pro lado, pro outro ele tá te seguindo, tá? Até aí vocês já estão acostumados. O gesto de parar para ele simplesmente destravar de você. Um outro gesto para você usar é o controle do shutter speed, ou seja, você fez o gesto, ele vai começar a gravar o vídeo ou a tirar uma foto, o que estiver aparecendo ali na sua tela. Nesse caso aqui, ó, é o valeu, valeu. Se você fizer isso na câmera nativa do seu aparelho, ele vai simplesmente tirar essa foto. Mas ele vai contar com um contador, tá? De alguns segundos ali, 3 ou 5 segundos. Outra coisa pra você fazer também é controlar a orientação vertical e horizontal. Nesse caso aqui, ó, polegar pra cima, virou pro lado, ele faz a horizontal. Como eu tô com o polegar aqui ainda, né, ele voltou. Então, ó, fez assim, tirou o polegar da frente, ele permanece. Porque se você jogar o polegar pra cima e ele pegar, aí ele joga pro modo, né, ele vai inverter ali o seu modo. Vamos fazer aqui de novo e tirar o polegar da frente pra ele não confundir mais. O último gesto é pra você fazer ali algum ajuste no seu enquadramento. Ou seja, você não tá satisfeito. Quando você fez aqui o OK, ele te enquadrou e tá ruim pra você, né, eu posso fazer esse gesto aqui, ele vai entrar no modo que ele vai ficar piscando, esperando você dar a posição que você quiser ali. Vou fazer aqui o meu ajuste, terminei o ajuste, volto aqui pro modo. Isso daqui é excelente porque você não precisa necessariamente estar sempre no meio do vídeo. Se você quiser mostrar alguma paisagem, você tem a opção de se colocar do lado e ainda assim tá com o tracking ativo. Agora vamos lá pro negócio que eu quase sempre esqueço por aqui. E nesse caso é importante porque, pelo que eu vi nas especificações, quando você puxa aqui pra cima esses estabilizadores atuais, eles vão ficar ali igual o pau de selfie, né? A função é essa, pra você conseguir melhorar o seu enquadramento. Olha, o Osmo Mobile 7, ele tem o bastão de 67 milímetros e aqui eles estão falando em mais de 200 milímetros. Vamos ver se de repente é algum erro ou não, né? E, ó, não é. Lá ele, hein? Lá ele! Rapaz, faz tanta diferença assim? Vamos ver essa situação agora. Tá aqui.
Vamos lá. Ih, mané, tô achando que é algum erro aí nas especificações, hein? Porque, ó, pra mim, tá tudo igual, tá? Inclusive, cara, mesmíssima altura. Não dá pra ver que a câmera corta aqui, né? Mas, pra mim, tá igual. De repente, pode ter sido, né? Eles podem ter escolhido uma outra maneira de medir. Eu acho que, de repente, a Rorin, nesse caso aqui, mediu da parte de baixo até aqui em cima. Então, ó, não vai ser o super ponto que vai superar a concorrência, mas vai estar perfeitamente alinhado. Show de bola. Só vamos melhorar aí essa forma de medir, hein? Não vou dizer que não é importante também. Então vamos lá, o que que representa no seu bolso comprar o V3 Ultra hoje? Pra já que hoje tu não consegue comprar, porque simplesmente é um vídeo quase ultra exclusivo. O pai tá brabo. Que é isso? E pelo que a Rorin passou aqui pra mim com relação a valores, ele vai estar sendo vendido a partir de $189. A minha opinião sincera sobre esse preço é que está um pouco elevado. Poderia rolar um desconto, e se acontecer deles derem um desconto pra você que tá aqui assistindo esse vídeo, você vai ver bem aqui nos comentários ou na descrição. Mas ao mesmo tempo eu entendo, já que é um modelo que vai estar melhor posicionado do que o da concorrente, né, que é DJI, a gente tem funções aqui que não tem por lá, então é coerente que ele deixe ali um pouco mais caro ou que ele se alinhe, tá? Porque o M7, né, nessa versão que eu tenho aqui, que é a 7P, não sei se saiu o barulho da campainha, mas vou continuar como se tivesse nada acontecendo. Visita é uma desgraça mesmo. Mas vamos lá, a DJI tem o modelo 7 normal e o 7P. O 7P é mais caro por conta de algumas outras features que eu já expliquei pra vocês no vídeo dedicado a ele. Então assim, é normal que a Rorin deixe com uma margem aí um pouco maior, já que tem mais funções, mas ao mesmo tempo a DJI é uma marca que acaba tendo mais prestígio. Eu confio nas duas, honestamente, igualmente, tá? Não tem porquê. A Rorin já mandou vários produtos pra aqui e todos eles foram extremamente bem avaliados. Se você quiser, inclusive, ver um comparativo entre esse modelo e o 7P, já vai deixando aqui nos comentários que eu trago pra vocês também, tá bom? Eu sempre trago os pontos positivos e negativos, mas honestamente, nesse modelo aqui, eu ainda não consegui ver nada que me surpreendesse num lado negativo. E olha que eles falaram pra mim que, como é uma versão de teste, poderia ver com bug, tá? E tudo funcionou como todos os outros que eu já testei. Enfim, se esse vídeo aqui conseguiu te ajudar a descobrir mais sobre o V3 Ultra, eu vou te pedir aqui humildemente o seu like, comentário, se inscreva aqui no canal, porque é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você quiser conhecer mais sobre a marca ou ver a disponibilidade desse produto aqui no Brasil, inclusive a Rorin tem uma loja no AliExpress aí, tá? Com produtos no Brasil. Vou deixar o link da loja para você ver tudo que eles têm por lá e também um link que, assim que o V3 Ultra estiver disponível no Brasil, vocês vão conseguir acessar e comprar. No mais, fica aqui o meu muito obrigado. Valeu pra Rorin por ter confiado aqui no canal mais uma vez com essa exclusividade. O pai tá demais! Que é isso? Eles dão muita moral. É inacreditável! Fica aqui o meu muito obrigado pra você também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Valeu, até a próxima e tchau!